Olá, eu sou Alex Queiroz, pastor do Projeto Capital, e eu estou muito feliz porque estamos começando uma nova série de mensagens. E essa série se chama Meu Trabalho, Minha Missão. Então a gente quer entender o trabalho à luz do Evangelho de Jesus. Nós estamos nesse ano focando nisso, explicando o Evangelho e falando como o Evangelho transforma as diversas áreas da nossa vida pessoal, nossos relacionamentos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre como o Evangelho transforma a nossa mentalidade sobre trabalho. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que nós podemos aprender e tudo mais. Então, antes de mais nada, antes de já focar no trabalho, que é o tema que nós vamos mais trabalhar aqui nessa série, eu queria falar que nós estamos em missão, ok? Eu queria lembrar que tem muitas pessoas que acham, olha, Jesus me salvou e fala sobre a salvação de Jesus, mas acham que a salvação veio para nos libertar e que agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Sim, existem privilégios quando a gente fala sobre salvação em Jesus, mas também existem responsabilidades. Jesus nos salvou do nosso pecado, nós somos muito felizes e gratos pelo privilégio de poder ser chamado filho de Deus. É verdade, mas nós temos agora uma missão e recebemos uma responsabilidade. Você não foi salvo para fazer o que você quiser da sua vida, não. Você foi salvo e agora você tem uma responsabilidade. Eu queria. Um dos textos que eu mais gosto para falar sobre missão é esse aqui, ó, de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim, 2 aos Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, preste atenção, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, fomos salvos por meio de Cristo, e nos encarregou, nos deu uma missão. Qual é? De reconciliar outros com Ele. Por isso, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Nós temos essa responsabilidade. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Ou seja, é minha e sua responsabilidade. Minha e sua de quem? Você que um dia entendeu o Evangelho, você que um dia foi alcançado por Cristo Jesus. Agora é sua e minha responsabilidade alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas com o Evangelho. Porque as pessoas estão perdidas sem Cristo Jesus e nós precisamos alcançar. Por isso, a nossa declaração de missão, nós estamos trabalhando na nossa igreja com essa declaração. Nossa missão é alcançar com o Evangelho as pessoas que não estão sendo alcançadas e formar discípulos maduros de Jesus. E nós queremos cumprir isso com todas as nossas forças. Nós acordamos para isso, nós planejamos o nosso dia em função disso. Tudo que a gente faz é para alcançar pessoas. Mas existe um grande desafio, porque tem muitas pessoas que acham, tem muitos cristãos, pessoas que foram salvas por Jesus, que acreditam que você vai cumprir a sua missão no final de semana. E durante a semana você vai fazer suas tarefas, você vai pagar suas contas, você vai ganhar seu dinheiro para poder cumprir a missão no final de semana. E isso está errado, isso é um grande equívoco. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele escreveu assim: depois do cristianismo, a única filosofia que de fato seduz os cristãos é o dualismo. Você sabe o que é o dualismo? O dualismo é uma mentalidade que separou o mundo de dois lados. O dualismo separou o bem e o mal, o santo e o imundo, o religioso, o espiritual e o que é pecaminoso, imaterial e não pode. Entende? O dualismo fez essa separação. E tem muitos cristãos que de alguma forma absorveram o dualismo. Os cristãos viram os perigos do mundo, das tentações do mundo, e sabe o que eles começaram a fazer? Fugir do mundo. E começaram a ir para os monastérios. Ó, para você ser santo, você precisa ser separado do mundo. Então, para você, como você é separado do mundo, então você não pode se relacionar com o mundo. E o dualismo afastou os cristãos das pessoas. E ao invés de cumprirmos a nossa missão onde estamos, achamos que precisamos nos separar
e de alguma forma criamos, inclusive, os cristãos muitas vezes eles são odiados e pessoas não gostam de cristãos porque eles se acham superiores. Nós somos santos e vocês pecadores. Isso é um grande erro. O dualismo fez isso. E é por isso que existe, então, música secular e música gospel. Os cristãos amam falar isso. Você não pode ouvir música secular. Existe até jazz gospel e jazz secular. Cara, jazz é jazz, mano. Jazz é jazz. Ouçam bom jazz, porque tudo é para Deus. E Abraham Kuyper, ele disse uma frase que ficou muito famosa. Ele é um pastor holandês que fundou uma faculdade em Amsterdã. Para quem? Ah, uma faculdade para crentes. Não. Ele criou uma faculdade para todas as pessoas. E ele acredita que o cristianismo ele pode influenciar todas as esferas da sociedade. Ele acredita, Abraham Kuyper, ele falou, é tudo do Senhor. As universidades são de Cristo Jesus. A política é de Cristo Jesus. Tudo que foi criado é para a glória de Deus e é para Ele. E ele tem uma frase que ficou muito famosa que diz: não há nenhum centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo, Senhor sobre tudo e sobre todos, não clame, é meu. Ou seja, Cristo não é Senhor apenas da igreja. Cristo é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para a glória de Jesus. Tudo pertence a Ele. Entretanto, a igreja de alguma forma falou: não, aquilo ali é do diabo e isso aqui é de Deus. Existem coisas espirituais que são de Deus, existem coisas que não são de Deus. A política, nossa, é do mundo, meu Deus do céu, não vamos nos envolver. E não é verdade, tudo é de Deus. E olha só, eu dei o exemplo da música gospel, mas tem muitos cristãos que falam sobre dinheiro, por exemplo, 10% é do Senhor. E os outros 90% são seus? Não. Tudo é do Senhor. 100% do que temos é de Deus. E devemos gerir isso de maneira a louvar a Deus. Um dia da semana é do Senhor. E os outros 6? São seus? Né? Então a gente tem que entender. E o dualismo ele alcançou o trabalho. Existem muitas pessoas que enxergam o trabalho apenas como um meio de sustento. Não, lá o meu trabalho é para pagar as contas, o meu trabalho é para eu conseguir dinheiro, o meu trabalho é onde eu estou lá fazendo o meu pé de meia, mas a minha missão eu cumpro com a igreja, na igreja. Isso não é verdade. Eu diria que o seu trabalho é o principal local onde você deve cumprir a sua missão, e a gente vai ver isso aqui à luz da palavra de Deus. O seu trabalho não é uma distração da sua missão, o seu trabalho é um momento fundamental na sua missão. Porque lá no seu trabalho, eu não posso entrar. Você foi chamado por Deus para cumprir uma missão. E um local especial onde só você pode estar é no seu trabalho. Você não pode levar a sua igreja para o seu trabalho, mas você está lá. Você é a igreja, você é a luz do mundo lá. Ok? E por isso estamos falando sobre meu trabalho, minha missão. Ok? E por que nós devemos falar sobre isso? Primeiro, porque a gente precisa consertar esse problema de pessoas que acham que missão só é feita em alguns momentos ou em determinados locais. Não, o seu trabalho é um local de missão. E também porque, se você parar para pensar, 1/3 da vida das pessoas é gasto. 1/3 desse tempo é gasto no trabalho. As pessoas gastam 1/3 dormindo, 1/3 trabalhando e outro terço fazendo várias outras coisas. Ou seja, nós gastamos 300 dias por ano no trabalho. Ou seja, Deus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra lá. Eu queria trazer um dado muito impressionante. A revista Exame disse que 70% dos brasileiros são infelizes no trabalho. Gente, isso é um dado impressionante. Os brasileiros, de maneira geral, não gostam do trabalho que exercem. E estão infelizes lá. E ao invés de enxergar o trabalho como uma oportunidade de se alegrar por testemunhar de Jesus e cumprir a missão de maneira incrível, os brasileiros, muitos brasileiros, eles estão lá apenas fazendo um trabalho meia boca de qualquer jeito. E por isso nós precisamos falar sobre trabalho. E eu queria falar sobre trabalho
lá no começo. E uma curiosidade, de cara, uma quebra de paradigmas. Porque tem muitas pessoas que acham que o trabalho é consequência da queda, e não é verdade. Eu queria te dizer que o trabalho, ele existe antes da queda. Antes de existir pecado, o trabalho já existia. E a gente vê isso aqui em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Eu vou fazer uma construção sobre trabalho. Gênesis 1 diz assim: Então Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. O que precisamos entender nessa passagem é que o ser humano foi criado para representar a Deus. Ou seja, se lermos atentamente Gênesis 1, a gente vai ver que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Gente, se nós somos representantes de Deus e o nosso Deus é trabalhador, nós precisamos trabalhar. Deu para entender? E eu queria trazer uma frase de Eugene Merrill que ele diz: Fica óbvio que a natureza do homem, ser uma imagem, estava intimamente ligada à tarefa dele de governar. Da mesma forma que a estátua de um rei era considerada como o próprio rei em termos de sua representação, também a humanidade devia ser entendida como Deus à medida que ela permanece no lugar de Deus. A criação deveria olhar para toda a humanidade e falar: eles representam a Deus. Se Deus é trabalhador, nós, como representantes de Deus, de um Deus que governa todas as coisas, nós devemos governar. Nós temos um trabalho de cultivar a terra. E eu queria te mostrar isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus chegou para Abraão e falou: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, Adão recebeu uma ordem de Deus. A gente vê que o homem recebeu a missão de multiplicar, espalhar a sua glória e representá-lo, governar sobre todas as coisas, cultivar a terra. Isso dá trabalho. Antes de entrar o pecado no mundo, Adão tinha um trabalho. E aqui uma curiosidade. Em nenhum momento Deus virou para Adão e falou: Adão, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, você precisa trabalhar porque você é meu representante. Então, pergunta, Adão: cultivar a terra te faz feliz? Adão, eu quero que você seja feliz no seu trabalho. Cultivar a terra vai te dar prazer, né? Adão, vem cá, vamos fazer um teste vocacional. Vamos, Adão. Não teve nenhuma pergunta. Deus mandou Adão trabalhar. E Adão foi trabalhar com qual propósito? Porque o trabalho era uma maneira de representar o Deus Criador. Tem pouco a ver com a nossa felicidade. E tem muito a ver com a representação de quem Deus é. Você entendeu isso? O trabalho tem pouco a ver com a nossa felicidade e nosso prazer. O trabalho tem muito a ver com representar a Deus aqui nessa terra, ok? E a gente vê, por exemplo, em um livro chamado O Evangelho no Trabalho, da editora Vida Nova, que diz: o trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. O seu trabalho é, na verdade, um serviço que você presta ao próprio Senhor. Como representantes de Deus, nós mostramos para todos quem Deus é através do nosso trabalho. Mas não apenas isso. Todo trabalho, em última instância, é para Deus. Nós trabalhamos para Deus. Quando Adão cultivava a terra, ele fazia isso para o seu chefe. Quando você, na sua empresa, trabalha para o seu chefe da empresa, em última instância, na verdade, você deveria trabalhar para um chefe superior, que é o próprio Deus. Nós trabalhamos para o nosso Senhor. O trabalho não é apenas uma forma de ganhar dinheiro e passar tempo. O seu trabalho é um serviço ao próprio Deus. Isso muda tudo. Isso muda a nossa forma de enxergar o que é o trabalho. Veja novamente Gênesis capítulo 2, versículo 15. Fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, aqui em Gênesis 2:15 a gente vê o que o homem precisava fazer. Mas nós precisamos entender para que ele precisava cultivar a terra. Por quê? Para que o homem trabalha? Para a glória de Deus.
Deus falou o que o homem devia fazer e para quê? Para servir a Deus, ok? Para cultivá-lo para a glória de Deus, para que as pessoas, para que o homem, através do seu trabalho, adorasse a Deus. Gente, o trabalho é uma forma de adoração. E a gente vê, por exemplo, de maneira mais clara em Isaías capítulo 43, versículo 7, que diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei. Eu criei todos os seres humanos. Para a minha glória, fui eu quem os formou. Gente, você que me ouve, tudo que a gente faz é para adorar a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com honestidade. Se eu te encontrasse no meio da rua e te perguntasse assim: vamos adorar a Deus? O que você entenderia? Olha, eu tenho certeza que quase 100% das pessoas, se eu perguntasse: vamos adorar a Deus? As pessoas iriam entender: o Alex está me chamando para cantar umas músicas. É ou não é? Seja sincero. Sabe por quê? Porque a gente associou a adoração a cânticos. Mas, gente, adoração é muito mais do que cantar uma música. Nós adoramos em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus e é uma expressão de adoração. E quando você trabalha, você adora a Deus. Por isso que a gente vê nos versículos 16 e 17 de Gênesis 2, no 15 ele fala o que o homem devia fazer. A gente entende para quê? Para a glória de Deus, para adorar a Deus. E como que a gente adora a Deus no trabalho? Entendendo como a gente deve exercer o nosso trabalho. A gente vê nos versículos 16 e 17 Deus falando: façam isso em obediência. Vocês, olha, eu vou falar, vocês devem cultivar a terra e vocês devem comer desse fruto, não devem comer desse fruto, me obedeçam, ok? Ou seja, o trabalho existe antes da queda. O trabalho existe antes do pecado entrar no mundo. Mas o pecado entrou no mundo. Então a gente tem que entender também o trabalho depois da queda, ok? Precisamos entender quais são as consequências do pecado, como o pecado afetou a nossa forma de trabalhar. Eu queria mostrar para vocês Gênesis 3, 17 e 19, que dizem assim: e ao homem Deus disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Gente, se o trabalho existe antes da queda, o trabalho é bom. Porque tudo que Deus fez é bom. Tudo. Inclusive o trabalho. Se o trabalho não fosse bom, Deus não trabalharia. Porque tudo que Deus faz é bom. O trabalho, em essência, ele é bom. O trabalho, a gente vê que a palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem. O trabalho não é essencialmente ruim e o trabalho não é uma maldição. Entretanto, depois que o pecado entrou no mundo, o trabalho agora está sob maldição, está debaixo de uma maldição. Qual é? Agora, o homem que tinha um jardim, que tinha maior número de variedades de comida no jardim, que tinha tudo, ele precisava trabalhar. Agora ele vai ter que suar a camisa. Agora ele vai ter que ralar para conseguir o seu sustento. Isso não era assim antes da queda. Agora o homem, com o suor do rosto, vai obter alimento. E sabe o que a gente entende aqui? Olha, quando Deus fala até que volte à terra, ou seja, você vai trabalhar até morrer. O trabalho agora vai ser penoso. E agora o trabalho depois da queda, ele tem um problema, porque o pecado afetou o homem, o coração do homem, a natureza do homem. O pecado afetou a adoração do homem. O pecado afetou todas as coisas. E agora o homem deturpou o trabalho. O homem agora, ele não sabe, ele está com um grande problema. Sabe por quê? Porque o homem, ele agora enxerga o trabalho em dois extremos. Eu queria mostrar isso para você. Agora, por causa do pecado, ou as pessoas odeiam o trabalho, ou as pessoas amam demais o trabalho. As pessoas vivem em dois extremos. Eu queria mostrar isso para vocês. Veja só.
o pecado, em alguma medida, ou se tornou extremamente difícil. Então as pessoas odeiam o trabalho porque é difícil, porque é penoso, porque de alguma forma elas não encontram o que elas buscam, elas ralam demais, é muito difícil, o trabalho se tornou difícil por causa do pecado, isso é um extremo. Existe um outro extremo. Existem pessoas que amam demais o trabalho e elas querem autonomia. O trabalho que foi criado para adorar a Deus agora é para adorar o homem. Não tem mais a ver com Deus. Eu quero autonomia, o trabalho tem a ver comigo. O trabalho tem pouco a ver com Deus. Tem muitas pessoas que, por causa do pecado, pensam assim. O trabalho tem a ver comigo, tem nada a ver com Deus. Com Deus eu tenho meu relacionamento com Ele, eu tenho que fazer isso, aquilo e acolá. Mas o meu trabalho, agora eu tenho autonomia sobre o que eu quero fazer. Agora eu escolho, entende? E não, o trabalho tem pouco a ver com você. Porque o trabalho tem tudo a ver com Deus. O trabalho é uma maneira e talvez como a gente gasta muito tempo no trabalho, uma das maneiras mais claras de adorarmos a Deus. Ou seja, existe esses extremos. Agora, tinha dificuldade e autonomia. Também tem sofrimento extremo e prazer extremo. Ou seja, as pessoas, depois que o pecado entrou no mundo e afetou a nossa forma de pensar o trabalho, agora tem pessoas que odeiam o trabalho porque traz muito sofrimento. Nossa, é penoso. Nossa, eu não aguento mais. É complicado demais e tudo mais. Outros encontram no trabalho a sua identidade, o seu prazer. Nossa, o trabalho me traz prazer. E se tirar o trabalho daquela pessoa, ela entra em depressão, porque a identidade daquela pessoa está em trabalhar. Qual o seu nome? Meu nome é João. E eu faço... Já começa a falar o que ela faz. O trabalho não deve formar a sua identidade, não deve ser a fonte do seu prazer. E também o trabalho afetou em dois extremos, porque tem muitas pessoas que, quando falam em trabalho, são extremamente preguiçosas. Nossa, eu não aguento trabalhar e tudo mais. E tem outros que são afetadas pelo pecado no trabalho, quando elas são workaholics, que são pessoas viciadas em trabalhar, pessoas que não sabem o equilíbrio e a medida certa no trabalho. Ok? O pecado afetou tudo. O pecado trouxe muitos problemas no que diz respeito a trabalho. E agora, uma das funções do Evangelho é redimir o trabalho. O Evangelho veio não apenas para te salvar, mas para tocar em todas as áreas da sua vida. E agora o Evangelho, ele quer mudar a forma como você trabalha. Você não é autônomo. Você não é dono do seu nariz. O trabalho não deve te dominar. Você não deve ser workaholic. Você não deve formar a sua identidade através do seu trabalho. Porque Cristo Jesus é a sua identidade. A sua missão maior do que trabalhar é fazer discípulos. E isso está acima da sua missão no trabalho. Porque você agora existe com um propósito maior. E o maior propósito da sua vida que foi alcançado por Jesus é alcançar pessoas. E o seu trabalho é um grande lugar. É um lugar fundamental para que você cumpra a sua missão. Deus quer redimir a nossa forma de pensar trabalho. E eu queria trazer, então, 3 sugestões. A gente deve... Como o Evangelho ele redime a nossa forma de pensar trabalho. Como o Evangelho restaura todas as coisas e restaura a nossa forma de pensar trabalho. Quando a gente pensa em adoração, realização e cooperação. Ok? Então, primeiramente, adoração. O trabalho é um meio de adorar a Deus. Entenda isso. O trabalho é um meio de adorar a Deus. O trabalho é uma vitrine pela qual a nossa adoração a Deus é vista. As pessoas veem Deus e a nossa adoração a Deus através do nosso trabalho. As pessoas devem olhar o meu e o seu trabalho e falar: que Deus incrível que ele serve. Quem é esse Deus que o Alex serve? Entenda de uma vez. Você não é contador da sua empresa. Você é contador de Jesus na sua empresa. Você não é um médico no seu hospital. Você é um médico de Jesus
no seu hospital. E eu queria te fazer uma pergunta. Se nós olhássemos para o nosso trabalho como um meio de adoração e glorificar a Deus, você mudaria a sua forma de trabalhar? Ah, Alex, mas eu não me relaciono com pessoas. Então, entenda. Se você não se relaciona com pessoas no seu trabalho, se você não está ali diretamente atendendo pessoas, falando com pessoas, você preenche planilha, faça isso para a glória de Deus. Você tem chefe, existe um chefe inclusive superior, que é o seu próprio Deus. E nós devemos fazer isso com amor, com paixão, de tal forma que através do nosso trabalho as pessoas devem olhar e falar: meu, por que ele trabalha tão bem? Porque o nosso trabalho é uma forma de adoração a Deus. Você quer adorar a Deus? Então trabalhe com dedicação. E eu queria te mostrar, primeiramente, Provérbios 18:9, que diz: quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Sabe o que esse versículo está falando? Que um trabalho meia boca é destrutivo. É destrutivo. Não podemos fazer um trabalho meia boca. Excelência é uma marca de Deus. Quando a gente vê lá em Gênesis 1, Deus trabalhando, depois, no final do trabalho de Deus, a gente vê, e Deus olhou e falou: é bom. Essa palavra boa, ela pode ser traduzida inclusive como bela. Então a gente poderia traduzir: Deus trabalhou no primeiro dia, olhou no final e falou: é belo, é belo. Segundo dia olhou e falou: uau, é belo. O nosso trabalho tem que ser assim. As pessoas têm que ver o nosso trabalho e falar: cara, que incrível isso que você fez. Parabéns. Ah, eu preencho planilhas. As pessoas têm que olhar a planilha que você faz e falar: meu, que planilha bem feita, cara. Parabéns. Incrível a sua planilha. Ou então, depois de anos de trabalho, olhar e falar: meu, eu nunca tive trabalho com as planilhas. Aliás, se tem alguém que preenche planilha bem, é essa pessoa. Nossa, se tem alguém que se comunica bem, se tem um garçom que atende bem as pessoas, é esse aí. Sabe por quê? Porque a gente atende para a glória de Deus. O nosso trabalho é um meio, uma maneira de adorar a Deus. E eu amo a frase que diz: o mundo não revela Deus porque é bonito. O mundo é bonito porque revela Deus. Ou seja, tudo que está na criação é para revelar a Deus. E essa frase me inspira a pensar que o nosso trabalho é uma forma de inspirar as pessoas a olharem para o nosso trabalho e falar: que Deus. Você já viu o céu? Eu moro na cidade que tem o céu mais bonito do nosso país. Ok? Eu moro em Brasília. Nós moramos em Brasília. E o céu de Brasília é incrivelmente lindo. Existem várias cenas, quadros maravilhosos que Deus pinta aqui no céu da nossa cidade. E é incrível porque quando a gente vê aquela pintura, não tem outra coisa a não ser dizermos: que Deus incrível, Deus é lindo, olha só que Deus incrível. O seu trabalho deve trazer esse mesmo sentimento. Quando você trabalha, as pessoas têm que olhar para o seu trabalho e falar: que Deus incrível. É isso. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16 diz assim: eu queria dar ênfase para o último versículo 16, mas a partir do 14 diz: vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, não num cesto, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem estar num pedestal e brilhar, para que todos vejam as obras de vocês e façam o quê? E louvem a seu Pai que está no céu. Entenda, o modo como você se dedica ao trabalho é um meio de adoração. A maneira como você trabalha expressa o Deus a quem você serve. Se você trabalha com alegria, você mostra que o seu Deus é um Deus de alegria. Se você trabalha com contentamento, você mostra um Deus contente. Se você de alguma forma trabalha com honestidade, você mostra que o seu Deus é honesto. Se você trabalha com justiça e ética, você mostra um Deus ético e justo. O nosso trabalho é um reflexo, é um quadro de quem é o nosso Deus. Mas muitas vezes, ao invés de adorarmos a Deus, nós somos orgulhosos e queremos aquela adoração que é para ser dada a Deus para nós mesmos. Então imagine que você tenha feito um trabalho incrível. Um trabalho incrível. E
você faz, não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, e vem alguém e fala, uau, que trabalho incrível que você acabou de fazer. E você, ao invés de louvar a Deus e tentar apontar para Deus e falar, sabe por que eu fiz esse trabalho? Para refletir a Deus, você fala, trabalho incrível, né? Sabe por quê? Porque eu sou incrível. A gente luta, sabe com o quê? Com o nosso orgulho. Ao invés de usarmos o nosso trabalho como um meio de adoração, ao invés de, através das nossas boas obras, que devem ser colocadas num pedestal para que as pessoas louvem a Deus, a gente muitas vezes quer esses louvores por causa do nosso orgulho. Sabe por quê? Precisamos entender que, se trabalho é adoração, o trabalho pode ser idolatria. Por causa do nosso orgulho, muitas vezes queremos tomar o lugar de Deus, não é mesmo? Então tem muitas pessoas que, ao invés de glorificarem a Deus por causa de um trabalho excelente, querem receber a glória. E muitas vezes o trabalho toma o lugar de Deus. Você viu que trabalho incrível? Nossa, você viu como eu fui aceito? Nossa, você viu como as pessoas me elogiaram? Nossa, e as pessoas começam a achar que os elogios são para elas, sendo que, na verdade, aquele trabalho incrível não deve ser para arrancar elogios de você. Todo elogio direcionado a você, você no seu coração deve direcionar a Deus, porque o seu trabalho é adoração a Ele, tem pouco a ver com você e muito a ver com Deus. Não é sobre você, é sobre Deus, é sobre mostrar Deus. E sabe o que é incrível? Porque Salomão, ele experimentou a idolatria no trabalho e ele viu como afetou a vida dele. Lá em Eclesiastes 2:8 diz: juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Versículo 9: tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que eu desejei, busquei e consegui. Preste atenção, ele falou: não me neguei prazer nenhum, e no trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa pelos meus esforços. Ele, em algum momento, ele viu do trabalho uma fonte de prazer e recompensa. Mas sabe o que acontece? Olha o versículo 11. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, todo o trabalho que eu fiz, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Tem muitas pessoas que trabalham para buscar prazer. Mas Salomão falou, eu fiz isso. E no final da vida eu falei, não faz sentido nenhum. Nelson Rockefeller, ele membro da família mais rica da história. E ele também foi vice-presidente dos Estados Unidos. Ele, um cara milionário, bilionário. Perguntaram para ele, olha, quanto mais de dinheiro você precisa para ser feliz? E ele falou, apenas um pouco mais. Tem muitas pessoas que ouvem essa história e falam, que cara ganancioso. Nossa, ele já era milionário, que resposta absurda. Mas a grande verdade é que muitos de nós, talvez não sejamos assim com dinheiro, mas sejamos assim com outras áreas da vida. E algumas pessoas são com trabalho. O quanto mais você precisa para se realizar? Apenas um pouco mais. Até onde você quer levar a sua empresa? Apenas um pouco mais. E com isso muitas pessoas acabam fazendo, sabe o quê? Fazendo do trabalho o centro da sua vida. Fazendo do trabalho a sua grande paixão, a sua fonte de prazer. Mas Salomão, ele fez isso e ele falou, olha, no final, ao olhar para tudo que havia trabalhado, tudo que a vida havia realizado, eu vi que nada fazia sentido. Eu vi que eu corri atrás do vento. Quando a sua identidade é o trabalho é o seu Deus. Pare de adorar o trabalho. Pare de adorar o trabalho. O trabalho não deve ser a sua fonte de identidade. Stephen Covey, o autor de um livro muito famoso chamado 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele escreveu: se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. Stephen Covey, nesse livro, ele falou que muitas pessoas trabalham demais e chegam no final da vida e eles perceberam que todos os degraus que eles subiram, toda a evolução que eles tiveram do seu árduo trabalho, não valeu a pena porque eles perceberam que a escada estava
apoiada na parede errada. Tem muitas pessoas que trabalham sem o propósito de adorar a Deus. E se o trabalho não é um meio de adoração, mas sim uma fonte de prazer, você está caminhando para o lugar errado. Você está caminhando para o lugar errado. Reajuste isso, porque o trabalho não é uma fonte de adoração para você. O trabalho é uma fonte de adoração a Deus. O trabalho é um meio pelo qual você adora a Deus. Faça um trabalho excelente. Faça o melhor trabalho que você puder. Seja o melhor trabalhador na sua empresa para a glória de Deus. Então, primeira coisa, adoração. Segunda coisa, realização. Nós precisamos entender que o trabalho é para adorar a Deus, mas o trabalho também é para a realização. Eu queria te mostrar isso em, primeiramente, Provérbios capítulo 16, versículo 26, que diz: é bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. Sabe o que eu entendo que Salomão disse aqui em Provérbios, como a sabedoria dizendo para nós? Olha, é bom ter apetite porque isso nos leva a trabalhar. Nós temos contas para pagar e o trabalho traz sim realização. Então, lógico, o trabalho é uma adoração a Deus, mas o trabalho, ele supre as nossas necessidades. Isso é muito importante também nós entendermos. Tem muitas pessoas que são preguiçosas e não podem permitir que o trabalho seja visto como essa maldição e sofrimento. Não, o trabalho nos realiza. O trabalho nos impulsiona. As necessidades do dia a dia, os desejos do dia a dia nos impulsionam a trabalhar. Nós precisamos trabalhar. E que eu acho incrível, em 2 Tessalonicenses 3 diz assim, eu destaquei o versículo 10, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Não deve comer. No versículo 11 diz, contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar. Sabe o que ele diz no versículo 12? Insistimos em nome de Jesus, trabalhem para obter o próprio sustento. Gente, existiam pessoas lá naquela região da Macedônia, para quem Paulo escreveu essa carta, que estavam falando assim, não, eu faço parte de uma igreja que a gente divide os nossos bens aqui, um come na casa do outro. E algumas pessoas viraram e falaram, trabalho é cansativo demais. Então, como todo mundo é bom aqui, todo mundo se ajuda, nossa, tá todo mundo generoso, então vamos fazer assim, eu vou parar de trabalhar, porque eu já tenho comida em casa. Paulo vira e fala, olha, se você não quer trabalhar, então não coma. Não coma. Sabe? As pessoas precisam entender, trabalho existe para realização, para sustento, para suprir as nossas necessidades. Eu e você precisamos trabalhar, ok? Então, trabalho existe sim essa realização. Eclesiastes 10:18 diz, por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa do ócio, surgem goteiras na casa. Existem demandas. Existem demandas. A gente não pode relaxar, a gente precisa trabalhar dia após dia. O trabalho está sob essa maldição, a gente vai ter que ralar mesmo. Tem gente que vira e fala, eu estou desempregado, mas eu quero um trabalho incrível. Cara, vai ter que ralar. Todos nós precisamos ralar. Quantas vezes eu e a Thalita, a gente, no intuito de conseguir uma renda extra para casa, a gente não deu um jeito, foi vender cookies, foi vender algumas coisas, porque precisa ralar. E algumas pessoas viram falar, é lógico, sua agenda é extremamente flexível. Sim, eu tenho uma agenda flexível, mas isso não significa que eu diminui minhas demandas. A gente começou a fazer cookies, eu estava indo dormir 3, 4, 5 da manhã. E acordando às 6, 7 com crianças aqui na minha casa. Sabe por quê? Porque precisa ralar, precisa trabalhar. E o trabalho traz essa realização. É bom ver o resultado do seu trabalho, essa realização que o trabalho traz. Mas tem muitas pessoas que, ao invés de buscar uma realização equilibrada para a glória de Deus, sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que veem no trabalho uma maneira de afirmação. E Salomão disse isso. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido. Gente, quando você faz do trabalho a sua identidade, ao invés de realizar para suprir, mas você trabalha para se afirmar, você está com um grande problema. Sabe quando você trabalha em uma competição, nossa, olha aquele cara,
Olha o prestígio que ele teve do chefe. Nossa, o meu chefe elogiou ele e não elogiou a mim. E começa a haver uma grande competição. Nossa, ele foi promovido e eu não fui. Tem pessoas que vêm no trabalho como uma disputa, como uma grande competição. Nossa, você viu o carro que fulano tá andando? Cara, eu preciso trabalhar mais. Porque para se afirmar e de alguma forma o trabalho toma conta por causa do pecado. O trabalho, ele não pode ser visto como uma maneira de se auto-afirmar. E Tim Keller, ele afirmou assim: na raiz de todos os nossos pecados visíveis encontra-se a luta invisível por identidade. Quando o trabalho se torna a sua identidade, o sucesso vai para a sua cabeça e o fracasso vai para o seu coração. Tim Keller, ele estava falando: não faça do trabalho sua identidade. Não faça. Não faça. Isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque o seu valor não está naquilo que você faz. O seu valor está naquilo que Cristo Jesus fez por você. Entende? Não encontre no trabalho uma forma de se autoafirmar. Não encontre no trabalho uma forma de se realizar. Entenda, eu tenho repetido isso o tempo inteiro. O trabalho não é sobre você. O trabalho não é sobre você. O trabalho é sobre Deus. O seu casamento não é sobre você. A sua transformação não é sobre você. É tudo para a glória de Deus e para alcançar pessoas. Entenda isso. É para fazer Deus conhecido, é para representar a Deus. E eu faço parte de uma geração hedonista que busca o prazer em tudo. Ah, eu quero me casar para ser feliz. E eu quero trabalhar para ser feliz. É isso. E as pessoas estão buscando realização no trabalho. Entenda, você deve buscar realização no que Cristo fez por você. Essa deve ser a fonte da sua realização e do seu prazer. Se realize com um pouco no seu sustento, no seu cuidado. E aqui eu quero ir para a terceira e última característica do trabalho, como nós devemos entender o trabalho. O trabalho é a adoração, o trabalho deve ser sim realização e também o trabalho é uma maneira de cooperação. Segundo aos Coríntios 6, versículos 1 e 4, eles dizem assim: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Você trabalha não apenas para suprir as suas necessidades, você trabalha para repartir com quem não tem. Efésios capítulo 4 diz: aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe. Para quê? Para repartir com os outros. Nós somos cooperadores de Deus ao estabelecer o reino. E o seu trabalho é uma maneira de cooperar com Deus. Por isso, seja generoso, seja generoso. Deixa eu ler um texto que para mim é um dos textos mais lindos sobre cooperação no reino de Deus e sobre finanças. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5, esse texto diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Ou seja, Paulo está falando aqui: olha, essa é uma igreja extremamente pobre, mas muito alegre. E isso está sendo visto, isso está sendo evidenciado, transborda em rica generosidade. Ele estava se referindo a uma igreja que era muito pobre, mas extremamente alegre e extremamente generosa. E aí no versículo 3 ele disse: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que ele naquela igreja que era extremamente pobre, mas extremamente feliz em Jesus. Eles viraram e falaram: Paulo, a gente quer ofertar para a sua obra missionária. Ele falou: não, não. E eu imagino Paulo pensando: eles são pobres demais. Não, não precisa, muito obrigado. O coração de vocês já valeu. E eles: não, a gente quer. E Paulo falou: não, não. E aí no versículo 4 fala que eles suplicaram. Nós insistimos, nós suplicamos, nós queremos o privilégio de participar, Paulo. Deixa a gente participar, por favor. A gente tem pouco, mas o pouco que a gente tem é para cooperar com Deus. É isso, cara.
é isso. A questão não é o quanto você tem, mas o quanto você coopera com a obra de Deus. E muitas vezes a gente pensa só em dinheiro, mas sabe qual é o recurso humano mais precioso que existe? O tempo. Invista seu tempo, invista seus esforços, invista sua mente, seu coração, seu dinheiro, invista tudo que você tem para cooperar para que o reino de Deus venha. Seja um cooperador com Deus. E ao invés de muitas vezes cooperação, existe competição. Competição. Tiago capítulo 4, 2 e 3 diz: vocês querem o que vocês não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerras para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem a Deus, não recebem, pois o motivo de vocês é errado. É para o próprio prazer de vocês. Pedem apenas para que lhes dá prazer. Nós vemos o trabalho, nós vemos as finanças, nós vemos tudo, enxergamos tudo isso de uma forma extremamente equivocada. E Deus quer nos colocar na linha. Não é para nós. O que Deus dá não é para nós, é tudo para Ele. Para com a visão dualista. Esse dualismo que 10% é de Deus e 90% é meu, é tudo do Senhor. Todo o seu tempo é para Deus. Por isso, dedique o seu tempo de uma maneira a glorificar a Deus, porque tudo que você tem é para a glória de Deus. Existe uma frase linda que diz: o segredo do trabalho não é amor por aquilo que fazemos, mas amor por aquele a quem servimos. Você quer ter um trabalho que adora, que traz realização em Deus e no trabalho, e que traz cooperação com o reino? Então o segredo não é amor por aquilo que você faz, mas amor por aquele a quem você serve. Tem muita gente que fala assim, né? Deus me chamou para ser CEO. É mesmo, é CEO da Apple. Deus não te chamou para ser CEO da Apple. Deus te chamou para servi-lo aonde você está. Deus quer que você se contente onde você está. Deus quer que você comece a trabalhar agora para adorar a Deus, como um meio de adoração a Deus. Rale, sue. Você vai suar, você vai ralar. É isso mesmo, é dedicação, é transpiração. Vai fundo, trabalha, porque você não trabalha para você ou para sua própria glória ou para você ser afirmado, você trabalha para representar a Deus. E eu queria te contar uma história incrível do Flávio. O Flávio, eu conheci ele na igreja Red, em Indaiatuba. E o Flávio, ele foi a primeira pessoa que me recebeu quando eu pisei na Red. Ele é um cadeirante. E quando eu cheguei na Red, ele falou: fala pastor, fala Alex, beleza? E ele foi comigo até que eu me sentasse lá no banco da igreja. E a gente foi conversando. Eu queria te contar a história do Flávio. O Flávio, ele morava em São Paulo. E ele trabalhava no Banco Santander e tinha um cargo excelente, ganhava um salário muito bom. Só que ele teve que se mudar para Indaiatuba e ele não conseguiu relocação lá em Indaiatuba. Ele tentou bancos, tentou outras empresas. E o Flávio, ele é pós-graduado em administração, fluente em português e inglês, bilíngue. E o Flávio, ele não conseguiu relocação. E ele então procurou o pastor dele, o Thiago Matos, lá da Red, e falou: olha, eu só consegui uma oportunidade de trabalho, caixa do supermercado, caixa do Walmart. É a única oportunidade que eu recebi. O que eu faço para ganhar R$800? O Thiago Matos virou para ele e falou assim: Flávio, vai lá no Walmart e seja o melhor caixa que o Walmart já teve. Sabe o que ele respondeu para o Thiago Matos? Falou: eu vou lá, eu vou atender todas as pessoas como se fossem Jesus. O Flávio, ele começou a se destacar, lógico, com uma motivação dessa, com a motivação certa, entendendo que o trabalho não era sobre finanças, realização pessoal, mas para a glória de Deus. O Flávio, ele começou a se destacar ali como caixa. E aconteceu uma coisa curiosa, porque os gringos que estavam morando em Indaiatuba e só falavam inglês, eles, quando precisavam ser atendidos, as pessoas falavam: olha, ninguém aqui fala inglês, mas o Flávio ali, ele fala, vai lá. Então as pessoas que falavam inglês iam até o Flávio e ficavam no caixa do Flávio. Iam fazer compras, só ia para conversar com o Flávio, porque ele falava inglês. Então,
um cliente em um determinado momento reparou no Flávio, falou, cara, e enquanto ele passava as compras, ele perguntou, o que você está fazendo aqui, cara? Como que você fala inglês? Como que você é um... E aí o Flávio contou a história dele. Sabe quem era aquele cliente? Aquele cliente era o diretor da John Deere, uma das, talvez a empresa de maior tecnologia no ramo da agricultura. E aquele cliente tirou o cartão e falou, eu sou o diretor da John Deere e eu quero que você vá trabalhar comigo. O Flávio foi. O Flávio começou a se destacar lá na John Deere. Ele começou a crescer lá na John Deere. E sabe o que aconteceu? O diretor da John Deere uma vez perguntou para o Flávio, Flávio, você é cadeirante, tem alguma coisa, esse seu problema tem tratamento, tem alguma coisa que você possa fazer? E o Flávio falou, tem, mas é muito caro, existe tratamento, mas é muito caro, só na Europa, Estados Unidos. E eu não tenho dinheiro, a mínima condição de pagar. O diretor virou para o Flávio e falou, pois a John Deere vai pagar o seu tratamento para andar. Entende? Ele entendeu. O Flávio entendeu. Isso não é sorte. Sabe o que é isso? É dedicação, é trabalho, é motivação certa. Não é sobre ele. O Flávio entendeu, não é sobre mim, é sobre fazer tudo isso para a glória de Deus, ser o melhor funcionário para a glória de Deus. Vou atender todas as pessoas como se fossem Jesus. E eu queria te mostrar uma coisa extremamente curiosa. Se você for no Instagram do Flávio agora mesmo, olha o que você vai ver lá. Está escrito Flávio Cecere e ele diz, figura pública, Colossenses 3:23, discípulo de Jesus, conexão da igreja Red. O Flávio ele entendeu. O Flávio ele entendeu que não era sobre ele. Ele entendeu a sua identidade. O Flávio ele entendeu que a missão dele é fazer discípulos, reconciliar pessoas com Deus. O Flávio ele entendeu qual é o papel dele aqui nessa terra. O Flávio ele entendeu que o trabalho é um meio de adoração. E eu queria te mostrar, sabe o que está escrito lá em Colossenses capítulo 3:23? Olha o que está escrito, vou te mostrar. Diz assim, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. O Flávio entendeu. O Flávio entendeu que o trabalho dele não é sobre ele. E ele trabalhava com bom ânimo, com alegria, com contentamento. Sabe por quê? Porque ele trabalhava não para o chefe, para o diretor da John Deere. Ele trabalhava para o próprio Senhor Jesus, para agradar o Senhor Jesus e não a ele mesmo. Você no seu trabalho, você trabalha para quem? Para você? Para se autoafirmar? Para ganhar dinheiro? Ou você trabalha como um meio de adoração a Deus? Ou você trabalha entendendo que o próprio Senhor é o seu chefe? Ou você trabalha para, de alguma forma, alcançar pessoas ali no seu trabalho, fazendo um trabalho excelente? Por isso, lembre-se dessa frase. O segredo do trabalho não é o amor por aquilo que você faz, mas amor por aquele a quem você serve. Queria encerrar te incentivando a fazer algo. Faça algo. Minha primeira sugestão. Você trabalha como meio de adoração a Deus ou o trabalho é um ídolo no seu coração? Converse com alguém sobre essa possibilidade. Eu queria te incentivar a fazer algo. Converse com alguém da sua família, com seu cônjuge, com alguém que te conhece bem, converse com alguém lá do seu trabalho. Faça essa pergunta para ele. Você acha que o trabalho é um ídolo no meu coração? Ou você acha que eu trabalho para fazer Jesus conhecido? Faça alguma coisa. Não pegue essa mensagem e fale, que legal. Faça alguma coisa, ok? Segunda coisa. Como está o seu testemunho dentro do seu trabalho? Você está representando a Deus? As pessoas enxergam Deus em você? Você é uma pessoa que mostra essa alegria? Você é uma pessoa que entende Colossenses 3:23, que trabalha para o Senhor, com alegria para o Senhor?
um contentamento no Senhor. Um trabalho é um meio de você se realizar e você se ver contente. Ou você está contente em Deus? As pessoas conseguem te ver como um representante de Deus no trabalho. Que tipo de Deus você representa? O seu contentamento? Você mesmo? Você quer a adoração? Você quer os elogios? Terceira e última coisa. Você está cooperando com Deus no seu trabalho? Como você entende que tudo que você tem é para Deus ser glorificado? Você está entendendo isso? O trabalho não é sobre você. Por isso, Deus te abençoe e eu queria fazer uma oração. Deus, obrigado pelo trabalho. Obrigado porque o Senhor nos deu o trabalho como um meio de adoração, como um meio de representar quem o Senhor é. Por isso, muda o nosso coração, tira todos os pecados, que a gente entenda que o Senhor é o nosso chefe, que nós trabalhamos para a sua glória, que nós trabalhamos para fazer Jesus conhecido, que nós trabalhamos para que as pessoas vejam o nosso excelente trabalho, o nosso contentamento, a nossa alegria e louvem ao nosso Deus que está no céu. Nos abençoa, transforma a nossa maneira de enxergar trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.